Muito bem, estamos aqui para continuar esse comentário no livro de Levítico e nós já estamos falando do capítulo 11 acerca dos animais limpos e dos animais impuros. Mesmo entre os animais limpos, todo animal que era oferecido ao Senhor tinha que ser sem mancha e sem mácula. Essa é a qualidade dos animais puros para o sacrifício. Se o animal tivesse uma mancha, ele já não servia para o sacrifício ao Senhor. E também havia diferença entre o santo, o puro e o impuro. Tudo que era morto era impuro. Cadáver morto, cadáveres humanos, cadáveres de animais, era considerado impuro. E porque Deus é um Deus santo, a vida é santa. Então, a vida é pura. Essa era a diferença também. Por isso que tudo que era morto era impuro. Também todo fluxo que saísse do corpo do, do ser humano era considerado impuro, como sangue, quando a mulher desse a luz ao parto. E agora no capítulo 13 e 14 nós vamos falar das doenças da pele, que tornava o homem impuro. A lepra, uma das piores doenças para tornar o homem impuro. A lepra era uma doença que não tinha cura, e até hoje existe uma certa dificuldade na cura dessa doença de pele, que é a lepra. Então a pessoa era considerada impuro. E também Deus separava, porque a lepra ela é contagiosa, ela podia contagiar outras pessoas. Então, quando o homem se tornava leproso, uma mulher, ele era separado da comunidade de Israel. Ele era totalmente separado e era considerado impuro. Vamos então ver capítulo 13, a lei acerca da praga da lepra. Novamente, a sessão começa do mesmo jeito que 50 vezes repete no livro de Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Interessante, antes, muitas das vezes falou o Senhor a Moisés, mas aqui, a lei da lepra, Deus fala com Moisés e Arão. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empula branca, que estiver na pele da sua carne, com praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. Então, qualquer problema que o homem tivesse na pele, um tipo empula, alguma coisa branca que ficasse na sua pele, ou pústula, ou inchação, era levado perante o sacerdote, ou Arão, que era o sumo sacerdote, ou um dos seus filhos sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, ou a praga parecer mais profunda do que a pele na sua carne, praga de lepra é, e o sacerdote vendo o declarará imundo. Então o sacerdote que examinava, assim como os animais não podia ter mancha, os homens também que aparecessem com alguma empola, com algum inchaço, com alguma coisa branca na pele, era considerado impuro. Ia perante o sacerdote e o sacerdote declarava. Caso o sacerdote declarasse que fosse praga de lepra, e a palavra lepra aparece aqui no livro Levítico pelo menos 28 vezes, né? Vai aparecer nesses capítulos 13 e capítulo 14, aqui pelo menos 28 vezes a palavra lepra. Mas se a empula na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornar branco, então o sacerdote encerrará o que tem praga por 7 dias. Então era encerrada, a pessoa ficava isolada por 7 dias, caso a empula branca ainda não tivesse nenhum inchaço ou depressão na pele. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que a praga ao seu parecer parou, a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Interessante, não é? 7 dias, mais 7 para examinar. Nós estamos vivendo também um momento de praga e esse corona. As pessoas dizem que o período de incubação pode ser até 14 dias, alguns dizem até 21 dias,
por isso que foi decretado quarentena. A mesma coisa acontecia com a lepra, essa praga. 7 dias era encerrado, mais 7 para examinar, e ao 7º dia o sacerdote examinava. E o sacerdote ao 7º dia examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. A próxima é, e lavará suas vestes e será limpo. Então, se a praga não se estendia, né, mas ele era encerrado 7, depois mais 7, e aí o sacerdote o declarava limpo. Mas se o apóstolo na pele se estendeu grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. E eis que se o apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Então, quem determinava era o sacerdote. Por isso, quando aqueles 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus, em Lucas 17, e Jesus deu a ordem, falou, ide mostrai-vos ao sacerdote, Jesus está seguindo exatamente o que o livro Levítico diz. Conforme eles foram indo para mostrar ao sacerdote, sentiram estar purificado. E aí um decidiu voltar a agradecer, não é? Que era o samaritano. Então, ali mostra claramente Jesus seguindo essa instrução da praga da lepra, não é? Tinha que se mostrar ao sacerdote. Quando no homem houver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Capítulo 13, verso 9. E o sacerdote o examinará, e eis que a inchação branca na pele, o qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação de carne viva na inchação, ou seja, a carne está se proliferando, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo e não encerrará, porque imundo é. Praga de lepra. Interessante essa praga, porque quando Moisés teve o encontro com Deus, e que Moisés está relutando para ir libertar o povo, depois você vê o nosso comentário em Êxodo, Deus mandou Moisés pôr a mão no peito, conforme ele pôs, e Deus mandou tirar a mão e estava toda leprosa. Depois Deus mandou pôr de novo, a mão ficou pura. Então, mostrando que Deus ia operar sinais pelas pragas, pelas mãos de Moisés. Então, colocou a praga na mão dele e depois colocou a pureza. Então, a lepra, muitas vezes, aparecia em alguém também como sinal de julgamento. O rei Uzias, quando entrou no lugar santo para queimar incensos, que não era lhe permitido, só aos sacerdotes, diz que ele ficou leproso, não é? Miriam também, quando murmurou de Moisés, por causa da mulher etíope que Moisés tomou, também ficou leprosa. E só Arão não ficou porque era o sumo sacerdote. Então Deus também tinha a capacidade de colocar a lepra em algumas pessoas como sinal de juízo. Não é? Então está aqui a importância do livro Levítico novamente, por todos a Bíblia. Também Mateus 8, quando Jesus desce do monte, aproximou-se um leproso e disse, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Jesus disse, quero, e estendendo a mão, o tocou e disse, sê limpo. E o homem imediatamente foi curado da sua lepra. Então, aqui, o capítulo 12, 13, vai também colocar um ritmo para várias passagens bíblicas sobre essa doença da lepra. Também nos conta, no tempo do profeta Eliseu, que Naamã, o sírio, era general, poderoso, mas era leproso. E a menina que ele tomou da terra de Israel disse à senhora, quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele seria curado da lepra. Foi só o que a menina falou, e Naamã foi até o rei de Samaria, depois o rei de Samaria rasgou as vestes em sinal de indignação, e aí Eliseu disse, por que rasgar tuas vestes? Manda ele a mim, saberá que é profeta em Israel. E mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Na 7ª vez, sua carne ficou limpa como de um bebê. Então, lepra é algo interessante aqui, aparece,
e aparece em várias passagens da Bíblia. Se nós não tivesse Levítico 13 e 14, nós não conseguiríamos entender o porquê essa doença era tão terrível em Israel. Vamos então continuar, Levítico 13, 12. E se a lepra florescer na pele, e a lepra cobrir toda a pele com que tem a praga, desde a sua cabeça até os pés, quando pode ver os olhos do sacerdote? Então o sacerdote o examinará, e eis que a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo. E o que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Quando ele é purificado, o sacerdote verificava. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Qualquer problema da pele era declarado imundo, que era imundo, a lepra. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declarará imundo, a carne é imunda, lepra é. Ou tornando-se a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote e examinará. E o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo, e o que tem a mancha, limpo está. Então, quando ficasse branco, mas se não houvesse a carne, chação da carne ou decomposição da carne, ele era considerado limpo. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar do apostema vier inchação branca ou empula branca, tirando a vermelha, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é, pelo apostema brotou. Então começava às vezes com uma mancha e ela se estendia, ficava carne vermelha, pronto, era lepra. E o sacerdote vendo, e eis que nela não aparece pelo branco, nem ela está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote declarará imundo, praga é. Praga da lepra, A lepra separava o homem da sua comunidade, da sua família e da comunidade de Israel. O isolamento da comunidade era algo terrível, era uma punição tremenda. Mas se a empula parar no seu lugar e não estendendo a inflamação de apostema é, e o sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, no que é sarado da queimadura, e houver empula branca, tirando a vermelha ou branco, o sacerdote vendo, eis que o pelo na empula se tornou branco, ela se tornou mais funda do que a pele, lepra é, o que floresceu pela queimadura, portanto o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Interessante, a lepra podia começar através de uma queimadura. A pessoa se queimava e aí depois a pele ficava mais funda, brotou a praga de lepra pela queimadura. Mas se o sacerdote vendo, eis que na empula não aparece pelo branco, nem estiver mais funda que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote examinará ao 7º dia, se grandemente se houver incendio na pele, o sacerdote declarará imundo, praga de lepra é. Note que todo o exame era feito pelo próprio sacerdote. Mas se a empula parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é, portanto o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. Então a lepra podia brotar por uma empula, podia brotar por uma queimadura, e aqui tem as regras quando a pessoa era limpa e quando não era. Verso 29, quando o homem ou a mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, começava com uma chaga, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que ela parece mais funda do que a pele, e o pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo, tinha
lepra da cabeça ou da barba. Podia brotar até nos pelos, não é? E às vezes era comum, eles lidavam muito com animais, começava a brotar algo estranho, algo que ia mudando de cor, o pelo de repente ficava amarelo, era praga também de tinha, ou lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que ela não aparece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que a tinha não foi estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais fundo do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tinha por 7 dias, não é? Então ele encerrava novamente a pessoa por 7 dias para o novo exame. É interessante, eles olhavam isso, né? Às vezes a tinha aparecia, qualquer mancha que aparecia lustrosa na pele era problema. Então eles examinavam, o sacerdote examinava se a pessoa tinha essa tipo de tinha, né? Que eram essas manchas lustrosas que aparecia no corpo. Poderia começar também com a calvície, poderia brotar daí a lepra, né? Então o sacerdote tinha sempre a observação de 7 dias, mais 7 dias. Vamos continuar, capítulo 13, verso 34. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não tiver estendido na pele, e ela não parecer mais fundo que a pele, o sacerdote declarará limpo, e lavará suas vestes e será limpo. Então, assim que fosse declarado limpo, a pessoa tomava um banho, lavava as vestes também e era considerado limpo. Mas se a tinha, depois de sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Ele, se a tinha se estendeu, a pessoa estava imunda, não é? Essa era a condição da pessoa. Mas se a tinha, e se eu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, e a tinha está sã, que era limpo, está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiverem pulas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecerem pulas recolhidas, brancas, bostela branca, é o que floresceu na pele, limpo está. Então aí a pessoa estava purificada, não é? E quando se pelar a cabeça do homem, agora vem da calvície, se pelar a cabeça do homem calvo, é limpo está. E se lhe pelar na frente da cabeça meio calvo, é limpo está. Porém, se na calva ou na meia da calva houver praga branca avermelhada, então quando o homem ficasse calvo, se começasse a aparecer praga branca e avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva, não é? Graças a Deus aqui não tem nenhuma praga branca, né? Só o cabelo meio branco. Mas se aparecesse aquelas pragas meio avermelhadas, sabe quando a pessoa fica calva, aquelas manchas lustrosas vermelhas, e começasse a ficar mais fundo que a pele, pronto, era praga de lepra. Havendo, pois, o sacerdote examinado, eis que se incharão da praga na sua calva ou na meia calva, está branca, tirando a vermelha, como parece a lepra na pele da carne. Muitas coisas que eles podiam declarar também como lepra, poderia ser câncer de pele hoje o que nós chamamos de câncer de pele. Então tinha lepra e tinha também uma espécie de câncer que aparecesse na calvície e que era considerado lepra. Leproso é aquele homem, imundo está, o sacerdote o declarar totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Então a praga brotou na cabeça através da calvície. Também
as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, porque a veste pegava-se a praga, então a veste era rasgada, sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Era assim que a pessoa tinha que gritar: imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse dele. Todos os dias que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Ele não podia estar no arraial, ele não podia estar em comunhão. Esse ainda era o pior castigo, além da doença, além do problema, pior castigo para um judeu era ser excluído da sua comunidade. Ele mostrava que eles foram feitos para viver em comunidade e esse era o castigo, e ele então habitaria só, sua habitação seria fora do arraial do povo, não é? Isso quando eles viviam no deserto, e ele tinha que habitar fora do arraial sozinho. Depois que eles passaram a morar em cidades, havia cidades que eles iam habitar, esses locais onde ficavam somente os leprosos. Quando também alguma veste houver praga de lepra ou em veste de lã, note que a praga podia se espalhar nas vestes deles, as vestes normalmente eram de pelos de animais, então podia começar na veste, ou veste de lã, ou veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles. A praga na veste ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa das peles aparecer verde ou vermelha, aquele verde que é um tipo de um mofo que pega na pele, ou ficasse vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem praga por 7 dias. Então tirará o vestido, punha ali por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está. Então a roupa se tornava imunda, a roupa também era imunda, pelo que se queimará aquela veste. Então tinha que botar fogo, ou fio urdido, ou fio tecido, ou de linho, ou qualquer obra de pele em que houver a praga, porque lepra roedora é, e com fogo se queimará. Aqui, a lepra na veste, ela é purificada pelo fogo. Então, olha só, nós vamos ter no livro Levítico, o sangue é tanto fonte de imundície como fonte de purificação. A água, a limpeza, é fonte de purificação. E às vezes o fogo é fonte também de purificação. As vestes eram queimadas no fogo. E é interessante nós notar esses 3 componentes: sangue, água e fogo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando nós cremos em Jesus, devemos ser batizados, passar pelas águas batismais, como um segundo processo de purificação. E também podemos receber o batismo de fogo, do fogo do Espírito Santo, que vem purificar a nossa vida. Sangue, água e fogo. 3 fontes de purificação. O sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. As águas batismais servem como símbolo do nosso testemunho e da confissão que passamos com a morte, nossa identificação da morte em Cristo, e vivemos agora para Deus. E o fogo do Espírito, o fogo que tem que arder no altar da nossa vida continuamente. João disse: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do que abaixando, não sou digno de desatar as correias de suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui o fogo queimava e purificava, destruía, na verdade, a veste. Mas se vem do sacerdote a praga, e se não estendeu na veste, ou no fio ordido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo que havia praga e encerrará a 2ª vez por 7 dias. Se não estendeu, lavagem na água. Esperava mais 7.
E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado ou em toda a parte. Então, se purificava agora com fogo, claro, destruía a veste. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará na veste ou na pele o fio ordido ou tecido. Podia também tirar aquela parte. Se ainda aparecer na veste ou no fio ordido, ou no tecido ou em qualquer coisa de peles, lepra brostante é, com fogo queimarás aquilo que é a praga. Então, se tirou uma parte, mas continua aparecendo na veste, queima-se com fogo. Mas a veste, o fio ordido, o tecido, ou qualquer outra coisa de peles que lavares e que a praga se retirar, se lavará a segunda vez, será limpo. Essa é a lei da praga, da lepra, da veste de lã ou do linho, ou urdido, ou do tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declarar limpo o que declarar imundo. Então era limpo ou imundo, né? Aqui no capítulo 13 nós temos o diagnóstico, às vezes punha por 7 dias, primeiro dia, primeira semana, segunda semana, examinava tanto nos homens como nas vestes de peles, era examinado. E se fosse descoberto que era praga de lepra, a veste era queimada. Muito bem, capítulo 14, nós vamos ter agora a lei acerca do leproso depois de sarado. Vamos ver a lei, o que o leproso tinha que fazer depois de sarado. Não é? Então, depois falou o Senhor a Moisés dizendo, no capítulo 13, como envolve o sacerdote, o exame, começa assim, falou, mas o Senhor a Moisés e Arão. Agora no capítulo 14, só falou o Senhor a Moisés. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Aqui nós vamos ver o que o leproso tinha que fazer no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Foi exatamente o que Jesus disse aos leprosos que saíram-lhe ao encontro. E de mostrar ao sacerdote, será levado. E o sacerdote sairá fora do arraial. Note que o leproso não entrava, era o sacerdote que ia ao encontro dele, saindo fora do arraial, saindo fora da tenda, onde ele ministrava, e o sacerdote examinando, eis que se a praga de lepra do leproso foi sarada, olha só, foi curada, muita gente era curada, muita gente pedia a Deus um milagre e era curado, Naamã mesmo foi curado da sua lepra, 1 Reis 5, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tornem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isope. Então ele ia fazer um sacrifício, era o sacrifício que Moisés ordenara, como Jesus disse, ide e mostrai ao sacerdote e oferecei o sacrifício que Moisés ordenou, que era para a purificação. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Ao degolar essa ave, o vaso no final vai ser quebrado. De barro, todo vaso que era oferecido de barro era quebrado. Se fosse cobre, era lavado. Então, deitava sobre águas vivas e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo. O isopo era uma planta que eles molhavam, era a mesma planta que eles usaram para espalhar nos umbrais da porta na Páscoa. E o isopo os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de se purificar da lepra, espargirá 7 vezes. Então era sangue com água espargido. Aqui o leproso era purificado, sangue e água. Interessante, quando Jesus morreu na cruz, furaram-lhe o lado, e João diz que saiu água e sangue. Era a mesma coisa que acontecia no momento da purificação do leproso. O pecado é uma lepra, e quando saiu de Jesus água e sangue, saiu para purificar-nos
da lepra, do pecado. E sobre aquele que se purificares para girar 7 vezes, então declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo, a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo, se lavará com água e assim será limpo. Olha, se lavar com água, como um símbolo do batismo, era uma imersão, raspava tudo e depois se lava lá com água, e assim será limpo, e depois entrará no arraial, porque ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, todos os pelos eram tirados, até a sobrancelha, cabelo, pelo, rapará todo, e lavará suas vestes, e lavará sua carne com água, e será limpo. Note que era limpo depois do 7º dia, não é? E ao 8º dia, assim como na circuncisão, a criança era circuncidada ao 8º dia, mas nos primeiros 7, não é? Era considerado, aguardava, e ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano. Aqui era 2 cordeiros, uma cordeira, 3 animais de 1 ano. E 3 dízimas e flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Veja que ele esperava 7 dias, se lavava com água, raspava os pelos, aí vinha à porta da tenda da congregação ao 8º dia, com esses 2 cordeiros, mais uma cordeira, mais 3 dízimas de flor de farinha. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa. Olha, a culpa da lepra, né, era oferecido. E o log de azeite os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta, pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado. Era oferecido 2 ofertas, uma pela expiação da culpa e outra pela expiação do pecado. Interessante, às vezes o pecado nos traz a culpa. E tem gente que até o pecado foi perdoado, mas que ainda carrega a culpa. 2 coisas têm que ser expiado. Aqui, Levítico 14, verso 13. A culpa e o pecado. A mulher do fluxo de sangue, quando assim que ela tocou em Jesus, ela sentiu estar curada. Jesus falou, quem me tocou? Ela já tinha sido curada, mas depois que ela testificou, Jesus disse, vai-te em paz e ser curada desse teu mal. Mas ela já estava curada. Por que Jesus falou ser curada desse teu mal? Porque a culpa ainda permanecia. Ela se aproximou toda trêmula para confessar. Então a culpa, aí ocorria a expiação da culpa e a expiação do pecado. Culpa e pecado são para o sacerdote coisas santíssimas são. Jesus Cristo tira de nós as 2 coisas. Jesus tira o pecado e Jesus também tira a culpa. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Aqui, para tirar a culpa, era a mesma consagração que o sacerdote tinha, ó, na orelha, no polegar e no pé. Se tivesse alguma culpa de ouvido, que às vezes fica aquela voz dizendo, você não vale nada, você é culpado, ó, punha na ponta da orelha. Se a culpa era, eu fiz algo que eu não devia, com as minhas mãos, estava ali. E se fosse no pé, pronto, fui em algum lugar que não devia ter ido, a culpa estava espargida. Também o sacerdote tomará do log de azeite e derramará na palma da sua própria mão esquerda.
Então, o sacerdote derramava o azeite na palma da sua mão esquerda. Então, o sacerdote molhava o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda. Então, o sacerdote põe aqui, molhava o dedo na sua mão, o azeite, e daquele azeite com o seu dedo espargia 7 vezes perante o Senhor, né? 7 vezes era espargido com o dedo o azeite. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita. E punha aqui o restante do azeite na orelha direita. Então, primeiro era espargido a culpa, agora era ungida a orelha, não é? Punha daquele que tem que purificar sobre o dedo polegar de sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. Então, depois de pôr a expiação, o sangue da expiação da culpa na orelha, agora a orelha vai ser ungida, vai ser consagrada. O dedo vai ser ungido e consagrado e a mão ungida e consagrada. Primeiro era tirada a culpa através do sangue e depois o azeite. 4 líquidos importantes. Veja bem, 4, nós tínhamos falado 3, agora vamos incluir um quarto. Levítico 14:7. Vamos lá. Os líquidos, né, que é importante. A água, o sangue, o azeite, né? O azeite servia para consagração. Aí tinha o fogo que queimava as coisas, que nós tínhamos mencionado, né? Aqui o azeite também é símbolo do Espírito. A água, símbolo do nosso batismo. O sangue de Cristo que foi derramado pela nossa culpa. E o azeite, a unção do Santo Espírito que vem sobre nós, né? E o fogo servia para a purificação. O azeite aqui iluminava. O azeite era usado para muitas coisas em Israel, não é? Eles usavam azeite nas lâmpadas, tinha o azeite para acender as lâmpadas. Aqui o azeite é colocado na mão, o azeite também é colocado nos pés, no ouvido, na cabeça, no vaso, nas feridas. Tudo isso é a unção do azeite, não é? E também servia para ungir o doente, o enfermo. Essa purificação aqui é interessante. Primeiro punha-se o sangue para tirar a culpa, depois o azeite para consagrá-lo ao Senhor. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça. Depois de pôr na orelha, no polegar e no polegar do pé direito, agora era colocado sobre a cabeça daquele que tem que purificar. E assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Era tirar a culpa, era consagrado novamente, agora ele estava ungido como Messias, né? A palavra Messiah quer dizer ungido. Todo leproso purificado se tornava um ungido. E é interessante, todos nós que fomos purificados da praga, da lepra, do pecado, depois somos ungidos pelo Senhor para servir ao Senhor. Também o sacerdote fará oferta pela expiação do pecado, fará expiação por aquele que se tem de purificar-se da sua imundície e depois degolará o holocausto. O sacerdote oferecerá o holocausto. O holocausto era a oferta de dedicação ao Senhor, a oferta de manjares sobre o altar, e assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e esse será limpo. Porém, mas nem sempre ele podia trazer os animais, não é? Então aqui vem a outra forma que Deus também permitia. Deus é um Deus justo, Deus atentava para o pobre, para o necessitado, porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima da flor da farinha. Se ele não pudesse trazer 3 animais, trazia 1. Amassado com azeite para a oferta de manjares e um log de azeite. E os outros 2 animais eram substituídos e 2 rolas ou 2 pombinhos, que era melhor. As rolas ou os pombinhos era mais barato.
conforme alcançar a sua mão, dos quais será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. Um era sempre expiação, o outro holocausto. Expiação tirava o pecado, o holocausto era dedicação. Então, expiava o pecado, depois dedicava a pessoa o sacrifício a Deus. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. A expressão perante o Senhor também aparece diversas vezes no livro de Levítico. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Era movido perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e porá sobre as pontas da orelha direita daquele que tem de se purificar, sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar do pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua mão esquerda. É o mesmo procedimento, só que agora para o pobre, não é? Que trouxe menos animais. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar, no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. Novamente tirava a culpa, depois ungia. E o que sobejar do azeite está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar, para fazer expiação perante ele ao Senhor. Depois oferecerá uma das rolas, um dos pombinhos, conforme alcançar sua mão. Essa é a oferta do pobre. Do que alcançar sua mão, será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. Sempre um expiava o pecado, o outro o holocausto. Primeiro era feita expiação pela culpa, depois expiação pelo pecado, e depois o holocausto, a dedicação a Deus. 3 sacrifícios praticamente. E o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Essa é a lei daquele que tiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o que precisa para a sua purificação. Para o pobre, era, em vez de ser 2 cordeiros e uma cordeira, era 1 cordeiro e depois 2 pombos ou rolinhas que era oferecida. Vamos ver a lei agora do verso 33 e 57 do capítulo 14 de Levítico, a lei acerca da lepra numa casa. Note que a lepra podia pegar na pessoa, a lepra podia pegar nas vestes e a lepra podia pegar na casa. As pedras que eram feitas de pedras, as casas, com o tempo podia aparecer tipo um mofo na casa, uma coisa verde, e aí era lepra na casa, não é? E tem casa que pega praga de lepra na casa. Que as nossas casas sejam purificadas, que não venha nenhuma praga na nossa casa, não é? Às vezes também na nossa casa ocorrem umas pestes aí de animais, parece barata por tudo que é lado, rato por tudo que é lado, não é? Mas isso é peste. Mas tem a praga que se pega. E que Deus tenha misericórdia que nas nossas casas nenhuma praga pegue. Esse coronavírus, infelizmente, em algumas famílias, nós conhecemos mesmo uma família, o pai foi infectado, a filha, a mãe, todos infectados com a praga do corona. Às vezes a praga pega na casa. E aqui era pega nas pedras da casa. Vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão. Aqui também Deus fala a Moisés e Arão, porque Arão é que vai examinar. Dizendo, quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão. Aqui, quando eles entrassem na terra. Por enquanto, eles habitavam em tendas, não é? Mas quando eles entrassem, que eles tivessem casas, e eu enviar a praga da lepra. Note quem ia enviar. A praga da lepra era o próprio Deus, não é? Em alguma casa da terra da vossa possessão, tudo vinha de Deus, tanto a cura quanto a praga, não é? Então virá aquele que for à casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo, parece que há como que praga em minha casa. Oh, meu Deus, que Deus guarde as nossas casas
para que não haja essa praga, não é? E o sacerdote ordenará que despeje a casa. Então, todos os móveis eram tirados antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. Então, todos os móveis, mesas, coisas que tinha na casa era tirado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Tem a casa de alguns crentes, que às vezes precisa ser examinada, não é? Para examinar a casa. E o que às vezes tem lá? Praga, né? Alguma pornografia, alguma coisa errada na casa. Cuidado com a praga. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tiver covinhas verdes, tá vendo? Covinhas verdes como musgo, ou vermelhas, às vezes começava até vermelha, parece mais fundas que a parede estava afundando, não é que era de pedras, mas ia afundando. Então o sacerdote sairá daquela casa para fora, da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. A casa era cerrada, a pessoa tinha que se mudar, não podia ficar na casa. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, começou a estender, pronto. Tá aí a praga se estendeu, não é? Às vezes a praga começa pequena, nas casas vai se estendendo. Tem gente que põe praga dentro de casa, pornografia, coisa que não presta. E aí vai se estendendo, não é? Então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga. Lembra que as paredes eram feitas de pedra, arrancava, que se tiver a praga, fazia um rombo ali naquela parede, tirando as pedras, e que lance fora da cidade num lugar imundo. Eles tinham fora da cidade, tinha, por exemplo, em Jerusalém, o Vale de Sidrom, ali lançava tudo que era imundo, todo lixo, e depois eles queimavam, né? Queimavam completamente ali tudo que não prestava. Sempre tinha o costume de queimar o lixo ou imundo, tudo com fogo, porque o fogo purificava, não é? O Vale de Sidrom, então o fogo ali sempre que estava queimando o lixo e assim purificando. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, então eles iam, raspava, e o pó que houver raspado, lançará fora da cidade, no lugar imundo, né? Até o pó que eles raspavam. Depois, tomarão outras pedras e a porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro, e se tomará a casa e a rebocará. Então, põe a pedra, o que eles usavam de reboque era como uma lama, grudava de novo, rebocava a casa, passava ali sobre as pedras, era tirada aquelas pedras leprosas, não é? Interessante, nós não aplicamos isso assim diretamente, literalmente, mas podemos aplicar o livro Levítico espiritualmente, uma casa espiritual. Todos nós somos pedras, Pedro fala isso em 1 Pedro, capítulo 2, depois você vê lá o nosso comentário. Na casa de Deus todos somos umas pedras, não é? Pedras espirituais. Mas algumas pedras começam a pecar, deixam o pecado entrar, elas são tiradas, não é? E podem ser excluídas para não contaminar o resto da casa. E aí Deus coloca pedras novas, reboca para que essa casa continue. Amém? A igreja é uma casa espiritual e nós todos somos pedras vivas nessa casa espiritual. Apesar do livro Levítico hoje não se aplicar literalmente, muitas das suas lições se aplica espiritualmente. E nós podemos ver isso, né? Aqui. Tomarão pedra, colocarão no lugar, se tomará